Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 26 de março, hoje é terça-feira, nós estamos na Semana Santa. Mais uma vez, eu te convido, amado irmão, amada irmã, você que é aqui da nossa paróquia Imaculada Conceição, para que no dia de hoje, às 19h30, possamos viver este momento tão importante da nossa tradição, da nossa vivência de fé, o encontro de Nossa Senhora das Dores com Nosso Senhor dos Passos. Então, lembrando, os homens vão se encontrar ali na região do Paulinho e da Márcia e as mulheres na região do Orivaldo e da Iraci. Então, 7h30 vamos estar iniciando, vamos vir em procissão, rezando, meditando, as mulheres as dores de Nossa Senhora e os homens os passos de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que juntos possamos concluir esse momento aqui em nossa igreja. Todos são convidados. Que o Senhor nos ajude a viver e a acolher os frutos deste tempo oportuno. Você que está chegando ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido, nos dê uma força, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça. Assim, vamos fazendo com que o Evangelho chegue a mais corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 13, versículo de 21 a 33, depois de 36 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurais. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A oração coleta de hoje diz:
Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos celebrar de tal modo os mistérios da paixão do Senhor, que possamos receber nosso perdão, que possamos receber vosso perdão. Então que o Senhor, pelos méritos, o mistério da paixão, nos conceda a graça do perdão, pois pecamos e ofendemos o Senhor constantemente. O Evangelho de hoje, esse relato de São João, amados irmãos e irmãs, amanhã nós vamos ouvir o relato de São Mateus, e São João retrata a dupla traição, vamos assim dizer. Fica evidente que Judas Iscariotes está pronto e convicto para entregar Jesus. Aqui não vamos discutir os motivos que levaram Judas a fazer isto. Será que ele era predestinado a essa realidade? Ou, diante da frustração de compreender que Jesus constantemente dizia que iria morrer numa cruz, ele não aceitava a visão de Messias que o Senhor falara e assim então procura trair Jesus. Não vamos discutir esta questão, porém vamos nos atentar à iniciativa então da traição de Judas. É certo e seguro que Jesus tentou resgatar Judas até o último momento, até o último instante. O gesto de molhar o pão no molho para dar, esse era um gesto então de profundo amor, carinho, predileção, dizendo: tu és importante. E Jesus dá esse pedaço de pão a Judas. Bom, se nós olharmos para o Evangelho começa então com essa informação aos discípulos, aos apóstolos: um de vós vai me trair. Todos ficam angustiados e Simão Pedro pede ao discípulo amado, que a tradição nos revela que é João, então João está falando dele mesmo, que pudesse perguntar a Jesus de quem ele estava falando. Então, São João reclina sobre o peito de Jesus e pergunta: Senhor, quem és? É importante que essa atitude de João também seja nossa. Todos nós somos os discípulos amados. Todos nós, amados irmãos e irmãs, precisamos ter de fato esse amor que João tinha para com o Senhor e reinclinarmos a cabeça sobre o peito do Senhor para ouvir a voz do seu coração que nos diz, que nos convida a estar em sua presença. Ele pergunta: Senhor, quem é? E Jesus então responde: aquele a quem eu lhe der o pedaço de pão passado no molho. Jesus entrega esse pedaço de pão a Judas, filho de Simão Iscariotes, e depois do pedaço de pão, Satanás entra em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens de fazer, faça depressa, executa-o depressa. Então, Judas recebe esse gesto de amor, de carinho, de predileção de Jesus, mas ele não come esse pão. Em nenhum momento a palavra diz que ele comeu do pão. Ele sai com esse pão na mão sem comê-lo e vai entregar Jesus, vai traí-lo. Os discípulos não compreendem o que está acontecendo. Alguns achavam que por conta de Judas ser responsável pela bolsa de finanças do grupo, que ele iria resolver alguma coisa para Jesus em virtude das festividades que se aproximavam. E então, amados irmãos e irmãs, Jesus começa a dizer: filhinhos, pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurais agora e vos digo que eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Diante desta fala, Simão Pedro então disse: Senhor, mas para onde vais? Para onde eu vou, tu não podes seguir-me agora, Simão, mas irás mais tarde. Então Pedro disse: Senhor, por que não posso te seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus, que sonda os corações, diz a Simão Pedro:
Em verdade vos digo, Simão, darás a vida por mim? Ainda hoje me negarás 3 vezes, antes que o galo cante. Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Então nós temos uma dupla traição, a de Judas e a de São Pedro. Pedro trai o Senhor. Por diversas vezes é questionado: tu não é um deles? Não faz parte do grupo? E ele diz: não faço, não conheço, não sei quem és. Essa é a atitude de todos nós pecadores. Quando vamos sucumbindo ao pecado, é como se nós não o conhecêssemos, não sabemos quem é, o neguemos. A diferença de Pedro e de Judas está justamente na capacidade de se permitir regressar, de se permitir reconciliar-se com Deus. Judas cai no desespero, vai e tira a própria vida. Agora, São Pedro, por sua vez, quando tem a oportunidade, reconcilia-se com Jesus. Mas por que então ele não cai no desespero de fazer o que Judas fez? Simão volta para a comunidade. Judas não faz. Simão volta para a comunidade. Judas se abandona ao desespero, ao pecado contra o Espírito Santo, a chegar à compreensão de que nem Deus era capaz de perdoá-lo. Assim, ele quer pôr um fim em sua vida. Simão, com o coração ferido, volta para a comunidade. E quando então ressuscitado, começa a viver as aparições, estando na comunidade, Simão Pedro faz a experiência da reconciliação. Se por 3 vezes Pedro nega o Senhor, agora por 3 vezes ele terá que dizer que o ama mais que todos. Que o Senhor nos ajude e que possamos dar provas de amor ao Senhor. A oração, amados irmãos e irmãs, sobre o povo nos diz: ó Deus, que a vossa misericórdia liberte das ciladas da antiga culpa o povo que se inclina diante de vós e o torne capaz de uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.